Então agora aqui é a parte 2, né, de modelos atômicos. Na primeira parte nós vimos lá o modelo atômico de Dalton, certo? Vimos as suas teorias em relação à estrutura do átomo. E hoje a gente vai ver aqui o modelo atômico de Thomson, né, parte 2. O objetivo da nossa aula hoje aqui é conhecer as características, né, do modelo atômico de Thomson, conhecer as limitações, né, tem que saber as características e também as limitações desse modelo atômico, e praticar o conhecimento, né, praticar o que a gente vai aprender aqui hoje por meio de atividades, certo? Vamos que vamos. Questionamento sobre a aula, né? Você sabe as características do modelo de Thomson, né? Joseph John Thomson é o nome lá do químico responsável pela essa teoria atômica aí, ou JJ Thomson, tanto faz. Professor, Você sabe descrever, e aí os questionamentos você sabe as características do modelo atômico de Thomson, você sabe descrever o experimento de raios catódicos. Então tem dois pontos importantes aqui, né? É saber as características desse modelo atômico de Thomson, assim como você também saber quais são as características do modelo atômico de Dalton e dos posteriores, né? E saber também qual foi esse experimento que Thomson ele realizou, né, para poder chegar na sua teoria atômica. Então estamos aqui no segundo evolucionista, né, podemos dizer assim, né, porque a gente trata esse conteúdo como modelos atômicos ou como evolucionistas atômicos, né? Então tem diversos termos aí. Então Thomson, essa é a estrutura do átomo que Thomson imaginou, certo? É diferente daquela estrutura de Dalton, né, que é uma bola de bilhar, homogênea, maciça, indivisível, indestrutível. Esse de Thomson aqui está mais moderno, certo? Por volta de 1889, Thomson descreve a sua teoria atômica, mais ou menos aí 80 anos depois 80 anos depois da estrutura de Dalton, né? E aí, na sua teoria, aparece lá cargas parece também cargas positivas. Thomson teve uma grande contribuição na estrutura atômica em relação a essas cargas, né? Essa descoberta dessas cargas. E é isso que a gente vai ver aqui. Olha lá, Joseph John Thomson, né? Ou JJ Thomson, tanto faz, vocês podem também falar dessa forma. Foi um físico, lógico, né? Ganhou o prêmio Nobel e tal. A grande contribuição dele foi a descoberta e a identificação desse elétron como primeira partícula subatômica. E aqui a gente vê, né, se fala que o elétron é uma subpartícula atômica, já cai em descrença aquela ideia lá de Dalton, que ele afirmava que o átomo ele é indivisível. Então é a primeira coisa agora aqui que a gente já vê a diferença entre os dois, né? Se o Thomson descobriu o elétron, né, identifica, descobre o elétron, como é que o átomo ele é indivisível? Então é nesse momento que o átomo deixa de ser indivisível e passa a ser divisível, né? O elétron ele é uma subpartícula atômica, né? O elétron, o próton são subpartículas. E aí, Thomson, ele na época lá estava utilizando essas ampolas, né, conhecido como ampolas de Crookes, e ele fez alguns experimentos. Ele colocou um gás aí dentro, a baixa pressão, e ele observou que sempre o gás ia, né, de um eletrodo, tubo, esse aqui é um tubo, né, ou ampola de Crookes, fechado com eletrodo positivo e negativo, né? Sempre tinha essas duas partes aí, esse eletrodo, né? E aí colocou o gás, né, com pressões baixas. E ele observou sempre que esse gás ele ia sempre para o polo negativo, certo? Sempre ele corria para uma parte negativa. E aí Thomson ele começou a se questionar sobre isso, né? Por que será que
gás ele sempre vai para a parte negativa. E aí ele chegou à conclusão, né, que essas emissões, né, dessas ampolas aqui, ele chegou à conclusão que essas emissões poderiam ser partículas subatômicas. Na época ele não denominou de elétrons, certo? Ele passou a chamar de raios catódicos. Ele colocou um gás, né? Ele colocou um gás de baixa pressão aqui dentro, e esse gás ele sempre corria para a placa positiva, né? Eu falei negativo, mas está incorreto. Presta atenção. Então o gás sempre corria para a parte o que positiva. E aí ele chegou à conclusão que esse gás, essa matéria, né, que o gás é matéria, ele chegou à conclusão que essa matéria, esse gás, é formado por partículas subatômicas que ele denominou de raios catódicos. Então, pelo fato desse feixe de luz, né, essas emissões de luz, elas irem para a placa positiva, né, ele chegou à conclusão que esse gás é formado de subpartículas. E ele colocou outro gás e foi mudando, e sempre esse gás corria para a placa positiva. Então, se corria para a placa positiva, significa que o gás tem carga negativa, certo? Foi mais ou menos essa ideia. E aí ele denominou esses raios, né? Esse raio que ia para a placa positiva, ele chamou de raios catódicos, certo? Ele chamou de raios catódicos. Então, aparecia lá um campo, né, elétrico externo, e aí esse campo, né, gerava um campo elétrico externo, e o feixe desses raios aí catódicos sempre desviava na direção e sentido da placa positiva. Então, se está indo para o positivo, significa que esse gás que eu estou colocando, ele tem carga negativa, certo? Então, esse foi o principal experimento de J.J. Thomson. Pegar um gás, colocar em uma ampola, né, a baixa pressão, e nessa ampola tem duas placas, né, uma placa positiva e uma negativa. E o que é que ele fez? O que é que ele observou? Ele observou que esse gás, né, o feixe de raios de luz que saía desse gás ia sempre para a placa positiva. Se ia para a placa positiva, qual foi a ideia dele? Esse gás ele é negativo, certo? E aí, como saiu um raio, ele denominou de raios catódicos, certo? Ele denominou de raios catódicos, esses raios que saem, né, proveniente lá desse gás de baixa pressão, certo, gente? Né? Ele trocava o gás, mudava de gás e sempre ocorria a mesma coisa, né? Sempre o gás ele ia para a placa positiva. E aí Thomson falou bem assim, olha, essas cargas aqui são negativas, né? Não, qualquer tipo de gás que eu estou colocando, estou mudando aqui, está indo para a parte, a placa positiva, então esse gás só pode ser positivo, certo? E aí ele chega, né, em sua conclusão, né, contrariando a ideia de Dalton, e ele afirma, Dalton, né, o átomo, né, aquela teoria de Dalton informando lá atrás, né, que o átomo ele é indivisível, não está correto. Né? Por quê? Porque essa ideia de átomo indivisível está incorreta, porque existe uma partícula subatômica, né, que passou a ser chamada de elétron. Mas se usar a palavra raios catódicos, é a mesma coisa de elétrons, certo? E aí, quais foram as considerações, né? Quais foram as ideias, as propostas do modelo atômico de Thomson? Né? Qual foi a sua conclusão? É só descobrir os elétrons? Não, aí ele foi chegando, né, lá nas suas conclusões. E as conclusões é a seguinte: o átomo é uma esfera, né? Assim como, né, Dalton lá também falou que que é uma esfera, só que Dalton falou que é maciça. Aí Thomson, opa, não é maciça, né? Não é maciça aqui o átomo. Ele tem mais alguma coisa ali na sua estrutura, né? Não pode ser somente maciça. O átomo é neutro. Ele falou, o átomo é neutro, né? Também nessa mesma época, um outro químico, né, o Jean Godestein, ele fez esse mesmo experimento de Thomson e acabou descobrindo os raios anódicos. Os raios anódicos são os prótons,
certo? E aí, com essa descoberta de Eugene Goldstein, né, fecha-se aí o modelo atômico de Thomson. Né? É por isso que Thomson fala, o átomo é neutro, já que toda matéria é neutra. Ele imaginou isso aí, né? Ela tem a quantidade de prótons, tem elétrons aqui, vai equilibrar o átomo, então ele vai ficar neutro. E ele falou também, como o átomo apresenta elétrons que possuem cargas negativas, aí ele falou, ó, se tem elétron, né, elétron é massa, ou desculpa, elétron é matéria, se é matéria tem que ter massa. Né? Ele imaginou isso, porque matéria a gente sabe, né, gente? Matéria é tudo aquilo que possui massa ocupa lugar no espaço. Então o elétron ele é matéria também. Né? Ele é uma carga, né? Ele possui cargas, que Thomson na época denominou de cargas negativas, né? Só que uma massa muito pequena. Né? Aí logo deve ter partículas positivas para que a carga final seja nula. Aí por isso que ele falou, ó, o átomo é neutro. Por quê? Porque se tem elétron, né, tem que ter prótons, tem que ter cargas positivas. Que foi logo em seguida, né, que Eugene Goldstein descobriu isso aí e Thomson fecha o seu modelo atômico. Então, o ápice aqui do modelo atômico de Thomson, né, é a descoberta dessas cargas negativas, cargas subatômicas, que ele denominou na época de raios catódicos, certo? E aí, concomitantemente, Eugene Goldstein, né, descobre aí as cargas positivas, que ele denominou de raios anódicos, e aí fecha a ideia de Thomson aí no modelo atômico, certo? Os elétrons não estão fixos ou presos no átomo. Olha, é outra ideia de Thomson, podendo ser transferidos para outro átomo em determinadas condições, certo? Então, já aquele experimento que a gente já fazia lá com pente, passa na cabeça, aí tem uns pedacinhos de papel, a gente encosta ali, né, e ocorre a atração. Então, essa ideia lá atrás de muitos anos, aí vem se confirmando aqui agora, certo? Os elétrons não estão fixos ou presos no átomo, beleza, podendo ser transferidos para outros em determinadas condições. Né? E aí o homem, né, começa essa corrida agora aí, né, descobriu cargas subatômicas, não tem somente aqui o átomo, depois do átomo tem mais alguma coisa, então começa, né, a ter várias ideias aí, surgir modelos e surgir novas tecnologias com essa descoberta. O átomo pode ser considerado como um fluido contínuo de cargas positivas, onde estariam distribuídos elétrons que possuem carga negativa. E aí Thomson imaginou que o átomo seria semelhante a um pudim de passas, gente. Né? Ele imaginou que os elétrons não estão fixos, né, ou presos, então estão ali soltos, né, estão distribuídos ali em uma região. Né? E aí ele falou, ó, tem carga positiva aqui também. Alguns teóricos falam que tem uma grande carga positiva, né? Alguns teóricos aí falam isso, que tem uma grande carga positiva e ao redor vários elétrons incrustados. Né? Alguns falam isso. E aí esse aqui é o modelo, né, de pudim de passas. Né? Foi a ideia que Thomson teve em relação ao modelo. Né? Tem um monte dessas passas aqui distribuídas aleatoriamente, são os elétrons, certo? Essa foi a ideia, foi o modelo. Então, quando a gente fala de modelo de pudim de passas, a gente já sabe que é o modelo de J.J. Thomson, certo? Bola de bilhar é Dow, certo? Thomson imaginou que os elétrons estão aqui espalhados, né? Lógico, apresentam a mesma carga, né? Cargas negativas, e entre eles existe essa repulsão mútua, que muito provavelmente aí de cargas positivas, e fazendo com que eles estejam aí, né, uniformemente distribuídos, igualmente distribuídos, certo? Então quando falar em pudim de passas, tem alguns livros que falam pudim de ameixa, gente, tanto faz, né? E essas ameixas ou essas passas é o que representa aí o modelo, representa os elétrons, certo? Desculpa. Então as passas e as ameixas aí, a depender da questão do livro, né, que eles acabam adotando termos diferentes, essas passas aí ou esses ameixas são os elétrons, certo? Então, o modelo de Thomson tratou de novos conhecimentos sobre o átomo,
que até então, né, lógico, né, isso aqui foi uma grande descoberta, né, você descobrir cargas negativas em uma época dessa aí, a tecnologia estava ali desenvolvendo, já começando a ter os conhecimentos de radioatividade, né? Marie Curie estava começando a estudar isso, querendo entender, sem saber ainda, diversos, né, cientistas da época, né, estavam tentando descobrir certas incógnitas aí, e isso foi um pontapé aí, né, muito grande para a ciência no final dos anos 1800. Né? E aí, quais foram as contribuições do modelo atômico de Thomson? Só foi a descoberta, né, dos raios catódicos, dos elétrons? Não, né? Ele contribuiu por diversos experimentos, né, de natureza elétrica da matéria, né? A eletrização deu um salto muito grande aí com essa sua descoberta. O átomo passou a ser divisível, né? O átomo agora tem estruturas que são menores do que ele, que são os prótons elétrons. Gente, Thomson não falou nada de nêutron, sem conhecimento nenhum de nêutron, zero, certo? Não imaginou essas cargas aí não, certo? Cargas neutras, são os nêutrons. E essa outra grande descoberta é a presença de pequenas partículas e com carga no átomo, certo? Então, essa aí é o que a gente precisa guardar, né? Foram as contribuições de J.J. Thomson. Limitações, ó. Lógico, ele não imaginou nada de núcleo, né? Não, nem passou na cabeça dele. 20 anos depois, que veio descobrir aí, né, essa parte que o átomo ele possui um núcleo, então não falou nada sobre isso, então a gente pode falar que é uma limitação do modelo dele, né? Não falou nada sobre orbitais, níveis de energia, certo? Nada, isso aí já foi 23 anos mais ou menos depois, que aí já é uma ideia de Bohr, certo? Bohr que falou sobre esses orbitais, níveis de energia, né? E elétrons sem energia quantizada, ou seja, quantizar os elétrons. Né? Os elétrons possuem o que? Energia quantizada. Esses níveis de energia possuem elétrons que são quantizados. Também ele não falou nada disso. São limitações, né, do modelo atômico de Thomson. Não explicava a estabilidade eletrostática do átomo, lógico, né? Ele só falou de prótons, ele só descobriu os elétrons. Na mesma época foi um outro cientista que descobriu os prótons e ele fechou seu modelo atômico, então ele não explicava nada essa questão de estabilidade do átomo, né? Não se falava também muito disso não, o homem estava ainda conhecendo essas partículas ainda, né? Então não explicava a estabilidade eletrostática do átomo, uma vez que o número muito grande de partículas negativas próximas umas das outras levariam a repulsão. Aí, né, começou os questionamentos. Como é que tem tanta partícula negativa aí? Isso aí não vai levar a uma desestabilizar o átomo, não, né? Então eles começaram a se questionar, não vai levar uma grande repulsão, muitas cargas negativas, né? Não vai criar uma repulsão aqui não, porque tem que ter a mesma quantidade negativa, positiva, né? Para poder adquirir estabilidade, mas é porque ainda estava faltando descobrir algumas coisas, né? No caso núcleo, não tinha noção disso, os nêutrons, né? Essas camadas eletrônicas, que são chamadas também de níveis de energia, né? A quantização dessas camadas eletrônicas, então ainda eles não tinham esse conhecimento, então ainda estava meio que, né? Mas foi um pontapé enorme aqui, essa descoberta de Thomson, certo? Resumindo, né, o modelo atômico de Thomson está aí. Quando vocês baterem o olho nessa estrutura aí, pela frente de vocês, já sabe, isso aí é o que? É o modelo atômico de Thomson, certo? Você tem lá vários elétrons incrustados, certo? Conhecido como modelo do pudim de passas ou pudim de ameixa, né? Vocês vão ver esses dois termos aí. E aí ele imaginou que o átomo seria o quê? Uma esfera, né, de carga elétrica positiva, né, e negativa também, gente. Não maciça, né, que é a ideia lá de Dalton, né, que o átomo é maciço, e que nele se encontram cargas negativas estáticas distribuídas uniformemente. Então você tem um modelo que possui cargas positivas
e cargas negativas, né? Então, é de uma forma que essas cargas negativas e positivas elas vão se anular, certinho? Então, atividade aqui agora. De acordo com o modelo de Thomson, o que deve acontecer com o átomo, com a massa, o que deve acontecer com o átomo, com a massa de átomo quando ele ganha ou perde elétron, né? E aí ele estimulou, né, o que acontece com a massa do átomo quando ele ganha ou perde elétron. Né? Ele estimulou que os elétrons tinham uma massa muito pequena, portanto, a mudança na quantidade de elétrons não alteraria a massa. Então, assim, gente, o elétron é tão pequeno, a massa era tão pequena que era insignificante. Né? Você falar que quando ele ganha ou perde elétron, o que é que vai acontecer com esse átomo, se vai ficar mais leve, mais pesado. Então ele desconsiderou, né, na cabeça dele e falou, ó, é tão pequena a massa que a gente não pode considerar quando ele perde ou ganha elétrons aí, certo? A gente não vai considerar, porque imagina-se o seguinte, você tem um átomo, se ele ganha elétron, ele vai ficar mais pesado, né? Vai ficar, né, com a massa maior. E se perde esse elétron, ele diminui a massa. Aí então você falou, não, como é uma massa extremamente pequena, então não vai alterar a massa do átomo aí de uma forma geral, certo? Gente, essa ideia de massa aqui também é lá com um outro modelo atômico de Rutherford. Né? Ele estava meio que no escuro respondendo essas coisas aí, né? Chegar em um senso comum, mas só que estava meio no escuro ainda, essas ideias ficam mais claras lá com o modelo atômico de Rutherford, quando ele fala, né, de núcleo, hidrosfera, né? A maior parte do núcleo, a maior parte da massa se concentra no núcleo, e aí vai, chega lá a gente vai ver. Durante seus experimentos com raios catódicos, Thomson observou que eles eram atraídos pelo polo positivo. Então tinha um gás lá, não é isso? Tinha um gás, ele colocou esse gás em uma ampola, baixa pressão, e esse gás sempre era atraído para o polo positivo, quando submetido a um campo elétrico. Né? Como essa observação foi explicada por eles? Então, o que é que ele observou? Ele observou que sempre, né, o gás que ele colocava naquela ampola era arrastado pelaquela placa positiva. Então, os raios eram construídos, né, é por isso que ele chegou à conclusão de que essas partículas desse gás eram carregadas negativamente, né, uma vez que estavam sendo, né, elas eram atraídas pelo polo positivo. Então ele imaginou, ó, se ele está indo para o polo positivo, quer dizer que essa carga aqui desse gás é negativa, está sendo atraído. Aí ele chegou à conclusão, por conta disso, né, que esses raios que saíam lá do gás sempre procuravam a parte positiva. Né, e essa parte positiva era nada menos do que, né, essa parte que o gás ia era positiva, então o gás chegou à conclusão que o gás ele é negativo, certo? Cite as semelhanças e diferenças entre o modelo atômico de Thomson e Dalton. Será que tem alguma semelhança? Sim, né? Os dois falaram que o átomo era esférico, né? Os dois têm isso aí em comum, né? Só que a grande diferença, né? O que é que tem de semelhante? Os dois falaram que são esféricos. E a grande diferença é a questão da divisibilidade do átomo, né? Thomson falou que é divisível e Dalton falou que é indivisível, certo? E as ideias de Dalton sobre as massas dos átomos foram mantidas. Então, lá, Dalton fez diversos experimentos com massas atômicas, gente, né? Com a massa do átomo. Então, essas ideias lá que Thomson teve, dessas massas atômicas, Thomson teve aí. Na verdade, até comprovou mais ainda essa ideia dele em relação ao átomo, certinho? Gente, então finaliza aqui, né? Nós finalizamos aqui essa segunda parte do modelo atômicos, né? Que é o modelo atômico de Thomson. Finaliza aqui e na próxima aula a gente já vê o modelo